acredito que tem gente que não crê em Deus. Não é possível. Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Se ainda tem quem não crê em Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. É fácil. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Eu olho uma abelha fazendo mel. Eu olho pra chuva que cai do céu. Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus. Na vida tudo pra mim só pode ser mais uma coisa de Deus. Com certeza. Se ainda tem quem não crê em Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Eu creio. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. O nascimento de um bebê, milhões de estrelas que a gente vê, dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisas de Deus. Mas é claro, né? Dá pra sentir que esses milagres têm que ser coisas de Deus. Quem crê em Deus? Quem crê em Deus? Se ainda tem quem não crê em Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Olha aí, amiguinho. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. O perfume de uma flor, o sol nascer e o sol se pôr, a natureza, não tenho dúvida nenhuma, coisa de Deus. A natureza, não tenho dúvida nenhuma, coisa de Deus. As ondas do mar que o vento faz, a alegria que a música traz, inspiração. Só tenho uma explicação, coisas de Deus. Inspiração, só tenho uma explicação, coisas de Deus. Se ainda tem quem não crê em Deus, não acredito, não crê em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu redor pra crer em Deus. Eu creio em Deus. Basta olhar pro mundo todo ao seu Já tô olhando, redor pra crer em Deus. Quem crê em Deus? Oi, crianças! Não ouvi. Olá! Tudo bem com vocês? Eu me chamo o The Rock Pedrinho. E hoje, junto com a The Rock Aline, a gente vai contar para vocês uma história sensacional. Vocês estão preparados? Então vamos lá. Olá, crianças! Tudo bem com vocês? Eu sou a The Rock Aline e este é o Pedrinho. Ele já se apresentou para vocês, não é mesmo? Hoje a gente vai contar a história juntos. E vocês estão preparados para escutar sobre a nossa história de hoje? Eu estou! Muito bem, Pedrinho. E sabia que a nossa história de hoje vai falar sobre ter medo? Você já sentiu medo alguma vez, Pedrinho? Eu já. Eu tenho medo do escuro. Quem aí também tem medo do escuro? Ou já passou por um medo muito grande em algum dia? Hoje a gente vai aprender que com Jesus a gente não precisa ter medo, Pedrinho.
Que legal, não é mesmo? Isso mesmo. Na nossa história de hoje, vamos falar sobre Saulo e também sobre Ananias. E Pedrinho, sabia que na nossa história de hoje a gente vai aprender que conhecer a Jesus pode nos ajudar a enfrentar os nossos medos? Que legal! E também, Pedrinho, a gente vai contar a história de Saulo e também de Ananias. Nunca ouvi falar sobre eles, mas vou adorar escutar essa história. Então tá bom, eu vou colocar você sentadinho aí enquanto que eu conto a história de hoje, tá bom? Tá bom. Então, crianças, semana passada a gente já aprendeu um pouquinho sobre a história de Saulo. Quem estava no nosso encontro presencial aqui na igreja vai lembrar. Mas hoje eu vou trazer mais um pouquinho sobre a história de Saulo. Saulo era uma pessoa muito ruim, muito fria de coração, muito amarga. Ele fazia coisas horríveis, muito ruins para as pessoas que seguiam a Deus. Ele machucava, ele maltratava, ele prendia, às vezes até matava, só porque a pessoa seguia a Deus e os ensinamentos que Jesus ensinou. Mas um dia, Deus teve planos incríveis para Saulo. Lá naquela cidade de Damasco, onde o Saulo morava, também vivia um homem chamado Ananias. Ananias era um homem muito bom, temente a Deus. E um dia, Deus apareceu em uma visão para Ananias. E ele disse assim para Ananias: Ananias, eu quero que você vá até a casa de Judas, onde o Saulo está. Coloque as mãos sobre a cabeça dele, para que você cure ele de toda essa maldade no coração dele. Ananias ficou pensando: mas esse Saulo é o mesmo que todo mundo fala que é mau, que é horrível, que persegue as pessoas, que machuca, que maltrata. Eu não vou lá. Imagina se ele faz o mesmo comigo. Mas Ananias, mesmo tendo medo, mesmo querendo fugir, o que vocês acham que ele fez? Mesmo tendo todo o medo no coração dele, vocês acham que ele foi? Ou vocês acham que ele fugiu ou foi para casa? Então, Ananias foi até aquela casa, aonde o Saulo era para estar. Quando Ananias chegou na casa onde Saulo estava escondido, o que vocês acham que aconteceu? Será que Paulo ficou bravo com a presença de Ananias lá? Será que Ananias fugiu? Ou será que Ananias foi lá e curou Paulo? Muito bem. Saulo estava lá sem conseguir enxergar, com fome, com muita sede. E Ananias já foi logo contando para ele o porquê que ele estava lá, contando que Deus tinha enviado ele. E Saulo, sem poder ver nada, foi abençoado por Ananias. E foi como se escamas tivessem caído da frente dos seus olhos. E ele voltou a enxergar. Só que ele voltou a enxergar de uma forma diferente. Diferente como? Porque antes ele perseguia todas as pessoas cristãs. Ele matava, ele maltratava. E daquele dia em diante, ele não fez mais nada disso. Muito pelo contrário. Paulo virou um seguidor de Jesus. Paulo virou um anunciador da palavra de Deus, contando para todas as pessoas do amor de Deus, do quão Deus é bom.
E daquele dia em diante, Paulo nunca mais maltratou nenhuma pessoa cristã. E esses foram os planos de Deus para Saulo. Depois que Saulo virou seguidor de Jesus e ele começou a anunciar a palavra de Deus para todas as pessoas de Damasco, ele começou a ser perseguido pelos antigos amigos dele, com quem ele se juntou a perseguir as pessoas, né? Aqueles antigos amigos começaram a perseguir Saulo também. E Saulo teve que fugir de Damasco por isso. E como que vocês acham que Saulo fugiu de Damasco? Vocês acham que ele saiu escondido em cima de um camelo? Vocês acham que ele foi escondido dentro de uma cesta? Ou vocês acham que ele foi numa nave espacial? Ele foi escondido dentro de uma cesta e fugiu de Damasco, porque senão era capaz dele morrer lá, porque ele estava sendo perseguido. E ele fugiu para uma outra cidade. Lá naquela outra cidade, ele também encontrou pessoas que anunciavam o amor de Deus. Mas também não foi fácil. Eles também foram perseguidos. E mesmo Paulo, tendo medo e sendo perseguido por várias pessoas, ele nunca mais deixou de falar do amor de Jesus. Que legal essa história de hoje, crianças! Legal mesmo, né, Pedrinho? E o que a gente pôde aprender com a nossa história de hoje? Eu aprendi que quando a gente tem medo, a gente precisa lembrar que Deus está aqui. E também que mesmo que a gente não possa ver Deus, a gente precisa confiar nele. Que legal, Pedrinho! E que vocês também, crianças, assim como Saulo, também possam confiar em Deus. E que mesmo que vocês tiverem medo, vocês acreditem que Deus está do lado de vocês. Isso mesmo! E eu ainda quero deixar para vocês, crianças, que vocês façam uma oração aí com a família de vocês, agradecendo pela vida de vocês, pedindo a Deus para que vocês tenham coragem para falar do amor dele, para que Deus também tire o medo que vocês têm de dentro do coração dele, para vocês também confiar cada vez mais no amor dele. Então você peça aí para o seu papai e para sua mamãe fazer uma oração junto com você. Combinado? Um beijo bem grande e até a próxima semana, que vai ser aqui na igreja, e a gente espera vocês para estar junto com a gente. Não é mesmo, Pedrinho? Isso mesmo! Tchau!